E aí, pessoal, tudo bem com vocês? E de repente o Haaland se tornou um dos piores atacantes da Europa na atualidade, né? Dependendo do que a gente analisa aí na internet, não só comentaristas, mas pessoas que comentam sobre a Premier League, tudo que tem acontecido com o Haaland fez com que ele se tornasse um jogador péssimo. Nós estamos falando de um jogador de 23 anos, com grande valor de mercado, e é claro que ele não faz a mesma temporada que a temporada anterior. E eu vou falar não só na questão de números, que eu vou passar aqui para vocês, já estou com eles aqui prontos para falar e compará-los em relação à temporada passada em dois aspectos, Champions League e Premier League, certo? Ó, na Premier League desta temporada, o Haaland tem 26 jogos e 20 gols. É um bom número, né? Mas na temporada passada, ele jogou 35 partidas e marcou 36 gols. Ou seja, mais de um gol por partida. A amostra é muito alta, né? A primeira grande temporada do Haaland com a camisa do Manchester City fez com que ele se tornasse um atacante muito visado também pelas defesas adversárias, né? E na Champions League dessa temporada, os números são piores. Por quê? Na temporada passada foram 11 partidas e 12 gols, e nessa são 9 e apenas 6. E as críticas muito sobre o fato de ele não ter sido é, nada bem acionado durante os jogos contra o Real Madrid e ter tido uma exibição bem abaixo da crítica nas duas partidas. Né? O Haaland, que no jogo de ida foi encaixotado pelo Rudiger, e no jogo na Inglaterra, na eliminação do City nos pênaltis, o Haaland acabou sendo fortemente alvo de marcação tanto do Rudiger como do Nacho, que assumiu a zaga titular na ausência do suspenso Tchouaméni. Só que é o seguinte, pessoal, é claro que recentemente o Haaland tem sofrido várias críticas, até antes dessa eliminação para o Real Madrid, antes mesmo dessas quartas de finais acontecerem. Mas, por exemplo, o Roy Keane criticou falando que ele é um jogador comum de quarta divisão inglesa. Claro, trata-se de um ex-jogador de um rival do City falando de um atacante que joga no time rival dele, né? Um ex-Manchester United falando de um jogador que joga no City. Claro que as críticas ao Haaland, pessoal, têm que ser levantadas, mas também o Guardiola tem culpa no cartório por fazer com que o Haaland seja um jogador que ele não é, né? O Haaland foi visto em jogos recentes com uma missão que não é a dele, que é o quê? Sair da área para fazer pivô, para chamar a marcação, para tentar fazer com que tanto o Grealish, ou o Bernardo Silva, ou o Julian Álvares, ou o Jeremy Doku, quem estiver jogando, sejam elementos surpresas para fazer gols. E com certeza os números caem. E claro que ele fica sobre cheque porque não marca gols. E ele não é um cara técnico. O Haaland não é um jogador técnico, ele não é um primor técnico. Ele também, eu acho que assim, colocaram-se um valor muito acima do que ele é. E aí é totalmente uma culpa de quem assiste, até nossa, de quem viu ele pela primeira vez na primeira temporada dele com o City, fazendo o que ele fez. Ele tem que fazer isso sempre até o final da carreira dele, né? E não é bem assim, né? Então eu acho que as coisas têm que ser um pouco mais dosadas. Primeiro, porque ele é jovem. Segundo, você não pode depositar uma confiança absurda no Haaland de uma situação que ele não é, cara. Ele não é um cara técnico, ele é um fazedor de gols. Ele precisa estar na área para fazer gol, precisa de espaço para fazer gol. E quando você tem defesas muito bem postadas, e o que ele tem encarado muita dificuldade nessa temporada com times adversários, ele precisa realmente fazer com que o coletivo também ajude ele a também fazer gols. É claro que ele também perde muito gols. Nessa temporada tem sido muito acima da média os números de gols que ele tem perdido, né? Mas também é evidente que a crítica ela tem que ser feita pelo que ele ganha, pelo hype que ele tem,
por toda a expectativa que tem sobre ele. Só que o City, pessoal, foi incompetente contra o Real Madrid, por exemplo. É um time que finalizou mais de 30 bolas no gol e não conseguiu vencer o jogo, né? O Real Madrid finalizou 8 vezes no gol. Foram 8 chutes, 3 no gol. E o City mal também, né? Perde muito gol. Não é só o Haaland que perde muito gol, o time inteiro do City perde gol, né? E aí é claro que pesa a inexperiência, pesa a, a falta também é, de ter um pouco mais do emocional no lugar. E o City, pô, já ganhou a Champions League recentemente, né? Sabe como é que é árduo o caminho das pedras para se chegar a uma final de Champions League. E claro que é uma eliminação bastante decepcionante, porque depositaram tudo, né? O City cresceu, evoluiu, trouxe jogadores, né? Trouxe, mexeu no mercado, foi bem no mercado, trouxe peças, qualificou ainda mais o seu elenco, só que não foi bem, né? Não foi bem, não correspondeu e isso não pode ser colocado só no Haaland a culpa, né? A culpa também do City estar mal é porque a defesa do City não é boa. Os Manchester City tem uma defesa em comparação à temporada passada bem pior. Não é a boa fase do Rubem Dias, vive uma fase ruim em comparação à temporada passada. O Walker, para mim, é o melhor defensor do City na temporada, junto com o Ake está lesionado, né? Então, assim, tem várias questões ali que envolvem o City também. Não é só o Haaland que não marca gol, né? O Haaland, sim, teve uma temporada que ele ficou mais de 2 meses parado por lesão, né? Então é importante a gente lembrar isso também. É um jogador que voltou de lesão aí faz o que? Umas 4 semanas, né? Quase um mês. Mas teve uma temporada atrapalhada por lesões, né? Que não é normal, né? Mas é um jogador físico, é um jogador atlético. Mas ele não é o jogador técnico que vai puxar toda vez buscar a bola no meio de campo para construir jogada. Ele não constrói o próprio gol. Ele finaliza, ele tá ali para ser o goleador e ele faz muito gols e ele é pago para isso. Também o Guardiola tem culpa no cartório de não fazer o Haaland ter um pouco mais de liberdade para estar ali posicionado para marcar gols, não para ser um jogador tático ali, um 9 que seja polivalente, que tem que sair para marcar, que tem que buscar jogo, que tem que fazer pivô, que tem que aproximar os ponteiros para fazer tabela. Não é só isso, ele também tem que ter a liberdade de ter espaço ali para poder concluir as jogadas. Então, assim, são críticas que a galera estão fazendo que são muito justas, mas tem outras que não tem nenhum cabimento. Falar que ele é jogador de quarta divisão é exagero. Por exemplo, como o Roy Keane falou, falar que ele não presta, não é. Eu acho que é assim, colocar um valor muito acima do que ele é, porque ele faz muito gol. E quando ele não faz muito gol, ele é criticado. Entendeu? Acho que é muito dessa premissa mesmo que acontece com o Haaland. E eu queria saber de você. O Haaland é tudo isso que falam? Fala aí, comenta, participe aqui do canal, participe aí desse vídeo. Quero muito saber a sua resenha sobre isso, porque as críticas são justas, mas claro que tem que ter um peso, né? E eu tentei aqui, no máximo, resenhar com vocês sobre a minha visão. Para mim é uma temporada abaixo, né? Mas ele também está sendo colocado numa situação que ele não é o cara para fazer, né? Então isso tem atrapalhado muito ele, é claro, nas últimas semanas. Então deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações e, é claro, compartilhe o vídeo com o pessoal, beleza? Volto em breve com mais um vídeo aqui no canal. Bom final de semana, hein? Cuidem-se bem. Um abração. Tchau, tchau.